Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje estou aqui para falar com vocês dos avós. Vocês têm os seus avós vivos até hoje? Qual o seu relacionamento com seus avós? Tem muita gente que foi criada pelos avós, tem gente que teve, né, um contato muito grande durante a vida. Eu, infelizmente, eu não tive, né? Meus avós, eu era caçula, então os meus avós já eram muito velhos, né? Quando eu comecei a crescer, então a mãe do meu pai, ela faleceu muito cedo e meu pai perdeu a mãe dele com 16 anos de idade, então eu não tive contato nenhum, e meu avô também, enfim, ele faleceu quando eu tinha acho que 7 anos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele faleceu quando eu era muito nova. E então o pai da minha mãe é a mesma coisa, faleceu muitos anos atrás. Minha mãe era muito pequena quando meu avô paterno faleceu. Ele tinha, acho que minha mãe tinha 3 anos, 3, 5 anos, ela era muito pequenininha. E a minha avó materna, eu tive um pouco de contato com ela. Ela não era uma avó que gostava de criança, pô. Ela detestava criança, pra falar a verdade. Eu até ria. Depois, né? Quando eu era criança não era nada engraçado, mas eu ria, porque ela odiava criança. Ela mesma teve muitos filhos, ela teve 13 filhos. E os filhos tiveram muitos filhos. Então ela falava, meu Deus do céu, eu tô de saco cheio de criança, não aguento criança. Ela detestava. Então ela não era uma dessas avós amorosas, não. Descia o cacete, né, gente? Se a gente enchesse muito o saco dela. Mas foi engraçado, porque quando eu casei, o meu marido ele tinha o avô e a avó, os avós paternos vivos, e a avó materna, né? E eles viraram os meus avós, assim, mas aquela coisa do avô e a avó docinho, doçurinha. O avô do meu marido, ele faleceu com 96 anos, eu acho, e ele era uma graça, muito bonitinho ele. E tinham as avós tem as duas avós que estão vivas ainda. Uma vai fazer 90 anos e acho que a outra 94 ou 96. Mas elas são lindinhas, são muito amorosas comigo, são muito boazinhas. E especialmente a avó materna do meu marido, ela é apaixonada por ele. É um xodó dessa avó. E eu falo pra ela que eu dou uma surra no meu marido todo dia. Ela, minha filha, não faz isso com ele não, ele é tão lindinho. Ela puxa a saga dele até, adora esse neto dela. Mas aí, eu vim aqui pra falar, não falar só da história, né, toda, mas de avô e avó. Mas de falar da sua relação com o seu familiar, e principalmente com os avós, que são aquela primeira geração ali que gerou você, né? Gerou quem são seus pais e, consequentemente, gerou quem é você hoje em dia. Como que você se relaciona com eles? Você é aquela pessoa que é sortudo o suficiente para estar do lado dos seus avós? E você realmente aprecia e honra a vida dos seus avós? Você já parou alguma vez na vida para sentar com seus avós e perguntar sobre a vida deles? Você sabe sobre a vida dos seus avós? A minha avó, né? A minha avó, uma vez com ela pelo telefone, né? A gente tenta ligar pra ela pelo menos uma vez por semana, estando daqui, tá? Pra falar com ela, pra conversar com ela. E um dia eu peguei numa ligação, eu perguntei muito sobre o passado dela, né? Porque ela é filha de imigrante italiano. E eu queria saber a história, né? Porque aqui na Austrália, inclusive, a escola que a minha filha estuda tem muitos italianos. E a avó Regina, ela casou, ela teve, né, ela teve 3 filhos, ela teve gêmeos. Os gêmeos faleceram quando eram pequenos, ela perdeu os filhos dela. Depois ela teve mais uma filha, que é a mãe do meu marido, e infelizmente a mãe não carregou o nome dela, né? Ela não tem o sobrenome da mãe. E o que a gente fez há um tempo atrás, a gente mudou o nosso nome da nossa filha para adicionar o sobrenome dela na nossa filha. Para nossa filha carregar o nome dela, pelo menos. Ter alguém na geração dos filhos e dos não da filha, né? Que a filha não carregou. Mas dos netos, nenhum tem o sobrenome dela. Então a gente decidiu mudar o nome da bisneta dela e adicionar o sobrenome dela no nome da bisneta. Para a bisneta poder continuar carregando a linhagem dela. Porque, né, ninguém mais tem
tá carregando, né? Quando ela falecesse, foi o nome dela. Então a gente quis fazer isso para ela em vida, para ela saber que vai ter aqui uma menininha, uma matriarquinha aqui carregando o nome dela. Então a gente quis fazer isso. Então, o dia que eu fiquei conversando com ela, ela contou tanta história pra mim sobre as mães, sobre a mãe, o pai dela, os avós dela. Ela contou tanta história e ela foi falando pra mim, eu comecei a anotar. Até meu marido falou, nossa, anota, deixa tudo certinho, porque isso vai se perder com o tempo. A gente não tem essa informação. E eles falaram, a gente nunca perguntou pra elas, né, qual que é a história dela. A outra avó, a avó Glorinha, também uma graça. Quando a gente vai pro Brasil, da última vez que eu fui, ela me mostrou tanta foto, coisa de eu ver dela bem novinha, ela contando a história dela, porque ela teve uma vida muito difícil, cresceu na roça. Nossa, e é muito impressionante você ver a garra dessas mulheres naquela época para criar filho, para tomar conta da casa, sabe, é impressionante. E eu queria só estar aqui para lembrar para vocês, conversem com seus avós se eles estiverem vivos ainda. A gente não tem mais paciência para nada. A gente não tem saco para as coisas, para quem é mais novo aí, gente. Eu vejo pelos meus sobrinhos, alguns sobrinhas, sabe? Não dá valor, e a gente só vai dar valor a essas coisas quando a gente tá mais velho. Não façam isso, se você tá assistindo isso, se você é muito bem novinho, se você é bem novinho. Pare e pergunte para eles sobre a vida deles, é a sua história. É a sua história ali, aquilo ali faz parte de você. Olhe para você e veja que o que você é ali também é parte deles, é um pedacinho deles, da história deles. Então honre os seus avós, tá? E essa é a mensagem, a gente tem que honrar mesmo pai, mãe, os nossos avós, mas perca o seu tempo. A mensagem que eu quero passar é: admire a vida dessas pessoas ao seu redor, realmente veja elas. Eu sei que todo dia, né, a gente vê uma pessoa todo dia e a gente fala em inglês take for granted, né? Você acha que aquilo lá tá ali, não faz mais que obrigação, e a gente só vai dar valor nisso quando a pessoa morre. Ou quando a pessoa tá mais longe, igual no nosso caso, sabe? Eu não vou ser hipócrita aqui, não. Falar, não, é lógico, né? A gente faz isso toda hora, né? Porque quando tava perto a gente já fazia isso. Realmente, a gente visitava ela. O Carlos, assim, meu marido, é um exemplo mesmo de neto, porque desde que eu tô com o Carlos, ele sempre fez questão de ver as avós. A gente sempre via as duas, uma vez por semana, pelo menos, tá? Então, isso eu não posso nem falar muito, mas aprecie, fique com seus avós, pergunte da história deles, leve a história deles para depois contar para os seus filhos, porque também vai ser a história deles, sabe? É uma coisa que eu sou um pouco tradicionalista por causa, acho que até pelo contrário da minha família não ser muito e ficar, né? Todo mundo foi tomando conta da vida deles e morando em cada lugar, mas leve a sua história com você, faz parte de você, faz parte da sua raiz, para você se entender da onde que você vem. Tem tanto estudo aí que fala, né, que a gente carrega características de quantas gerações atrás, e a gente não sabe, a gente não entende. Talvez com uma palavra, uma conversa que você vai ter com seus avós, você vai entender, olha, eu faço isso por causa disso. Te dá um entendimento melhor como pessoa, né? É isso aí que eu queria passar para vocês. Se não falou com a avó já faz tempo, não falou com os avós, nada, liguem para eles, fale para eles o quanto você os ama, pergunte sobre eles, seja interessado em outras pessoas. Nem tudo na vida é sobre vocês, é sobre os outros também, né? Pergunte para eles, façam com que eles se sintam amados, tá? Um bom dia para vocês, Deus abençoe vocês, Ele abençoa todo dia mesmo, vocês pedindo ou não. Um beijão, tchau, tchau.